pastor Juvenil pregou ontem em Atos 2, versículos 42 a 47, embora ele deu mais uma visão panorâmica dentro daquilo que ele queria falar. Nós iremos pregar também nesse texto, também usando outros textos dentro do livro de Atos, dentro da proposta, que o tema é Igreja Movida pelo Espírito Santo. Desde o início sempre foi esse o tema do aniversário da igreja. Quem esteve reunido com liderança aqui lembra que nós passamos e nós queríamos usar justamente o tema da disposição de Atos para as festividades. E pastor José Mário, que vai pregar hoje à noite, também vai pregar exatamente no mesmo texto. E a gente só vê isso, com isso, a riqueza da palavra de Deus. Por mais que nós preguemos e preguemos, por mais profundo que sejamos, nós jamais conseguiríamos esgotar conhecimento, a profundidade da palavra do Senhor. Atos 2, nós iremos ler o versículo, por enquanto, apenas o versículo 40, 42. Amém? Atos 2, versículo 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E eu quero fazer a leitura justamente com esse perseveravam. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, e perseveravam no partir do pão e nas orações. Curve sua cabeça, por favor, e vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós te bendizemos e te exaltamos, porque tu és Deus poderoso, gracioso. Senhor amado, muito obrigado, porque o Senhor é o Deus de promessas, e inobstantemente as nossas infidelidades, tu permaneces fiel a ti mesmo, aos teus propósitos e à tua palavra. Obrigado porque estamos reunidos neste lugar e temos consciência que servimos a esse Deus poderoso e gracioso. Espírito Santo, obrigado, porque o Senhor é quem nos conduz, o Senhor é quem nos ensina, o Senhor é quem nos convence de quem somos e de quão necessitado nós somos do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor é quem nos dá as aptidões espirituais e as capacitações para que possamos servir ao Senhor com as nossas vidas. Obrigado por poder reunir nesta manhã, neste lugar, Pai amado, com este povo, Senhor amado, que o Senhor chamou nesta cidade há 44 anos atrás. Obrigado, meu Deus, por aqueles que foram os desbravadores. Obrigado pela vida do pastor Altair, Senhor amado, a quem o Senhor chamou com essa missão de evangelizar parte de Minas e aqui a Bahia, Senhor amado. E obrigado porque o Senhor os direcionou a essa cidade, a cidade de Vitória da Conquista, a cidade de Itabuna, de Feira de Santana, Senhor amado. E hoje nós temos 2 presbitérios nesse estado, meu Deus, em quase todas as cidades. Nós nos reunimos como um povo renovado para adorar o teu santo nome, mas sobretudo como um povo de Deus, povo que o Senhor chamou. Obrigado por fazer parte, meu Deus, dos teus planos. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, por esta igreja. Obrigado por este povo que se reúne neste lugar,
Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem feito deste lugar um grande celeiro, Senhor. E muitos, Pai amado, já foram chamados e estão no campo, outros já estão na glória, mas tantos outros, eu tenho plena convicção que o Senhor chamará ainda neste lugar para o teu reino, para a tua obra, e os levará, meu Deus, a tantos lugares que o Senhor quiser fazê-lo. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor ache em nós, que o Senhor possa achar em nós essa disposição que é o Senhor mesmo que nos dá, para que tantos outros se levantem, Pai amado, e cumpram o chamado do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, aplica a tua palavra nesta noite em nossos corações. Muito obrigado, Senhor, por todas as coisas. Muitíssimo obrigado. É que nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Meus irmãos, quando nós olhamos a ação do Espírito Santo na igreja, ainda ontem o pastor estava pregando e eu fazia ali paralelo. O Espírito Santo em Gênesis diz ali que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Em Gênesis e nessa expressão sobretudo, nós percebemos o Espírito Santo em movimento. E aí a gente vem as histórias, as gerações, e percebemos então esta ação, esse movimento, esse mover do Espírito. E quando chegamos aqui no Novo Testamento, e especificamente no livro de Atos, nós percebemos agora esse mover do Espírito, esse agir do Espírito Santo. Só que agora nós percebemos nas palavras de Lucas que o Espírito Santo ele não está apenas se movendo na igreja, mas está colocando a igreja em movimento, está movendo a igreja, está movendo os cristãos para glorificar, para testemunhar, tal como prometido pelo Senhor, tal como prometido pelos profetas, tal como prometido pelo Senhor Deus desde a antiguidade. E nós percebemos claramente o Espírito Santo movendo a igreja, movendo os crentes para testemunhar do Evangelho de Cristo Jesus. O Espírito Santo movendo a igreja e fazendo coisas sobrenaturais com o propósito de testemunhar que Jesus é Filho de Deus e que Ele ressuscitou, está vivo, e a promessa maravilhosa, breve voltará para buscar a sua igreja. Parece pregação da igreja quadrangular, né? Aqueles quatro pilares, né? E a gente percebe de fato que o Espírito Santo move a igreja. Aliás, esse é o tema da nossa exposição de Atos, a igreja movida pelo Espírito Santo. Esse é o tema desta igreja durante esse ano. E é isso que nós queremos falar nesta manhã. Mas se o Espírito Santo move a igreja, e é justamente nesse sentido que nós queremos pensar. O Espírito Santo é quem conduz a igreja, esta ação poderosa, sobrenatural, que coloca a igreja em movimento, cumprindo a ordem do Senhor. Aliás, esta foi a ordem do Senhor aos discípulos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, e dão testemunho do Filho de Deus. Esta é a mensagem de Jesus não mandou pegar outra coisa senão isso, testemunhar. Jesus não somente mandou o
neste sentido. Mas quando lemos esse texto, aliás, quando lemos o livro de Atos, e especificamente esse texto, do 42 ao 47, e é interessante como Lucas usa um termo que a gente chama, dentro do estudo indutivo, Lucas usa aqui agora, na sua narrativa, ele parte da generalização, ele trabalha com a estrutura generalização e particularização. Ele fala no versículo 42 algo que ele generaliza, e ele vai especificar aqui que os crentes perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e do partir do pão e nas orações. E a partir do versículo 44 em diante, ele vai dizer, ele vai particularizar como essa ação do Espírito Santo, como é que se dava essa perseverança na doutrina, quais as implicações disto. Ele vai particularizar também como é que se dava, como é que acontecia essa comunhão. Ele vai falar especificamente dessa comunhão, não somente aqui nesses versículos, mas a partir daqui. E ele vai falar como era a oração, como é que eles se davam, como é que eles se dedicavam à oração. E eles vão falar como é que eles lidavam com a doutrina em que ele perseveravam e aprendia com os apóstolos, como é que eles faziam, como é que eles aplicavam isso às suas vidas e como é que eles transmitiam. Lucas vai fazer exatamente isso. Então, a estrutura que a gente chama aqui é particularização, ou generalização e particularização. E é muito interessante a gente pensar assim. E diante disso, a pergunta é: quais são as implicações de uma igreja que é movida pelo Espírito Santo de Deus? Uma igreja que é não somente cheia, uma igreja que não somente experimenta esta ação sobrenatural, esta capacitação, esta poção maravilhosa, esta ação sobrenatural do Espírito Santo, esta unção maravilhosa, este poder maravilhoso que é derramado pelo Senhor sobre a sua igreja, e não somente se retém a este mover sobrenatural, a este movimento pentecostal que é maravilhoso e nós nos identificamos com ele, mas como é que se dá, quais são as implicações de dizer que nós somos cheios do Espírito Santo, e não somente isso, que nós somos uma igreja movida, conduzida pelo Espírito Santo. E aí Lucas vai dizer que isso implica em perseverar na doutrina, na doutrina dos apóstolos. Mas que doutrina é essa? Qual é a doutrina dos apóstolos? Que conjunto de conhecimento e princípios bíblicos divinos é esse que os apóstolos vivem e pregam? E não somente pregam e verbalizam, mas também dão sentido, porque eles obedecem, porque eles seguem, porque eles praticam. E esta é a doutrina dos apóstolos. Mas o que é que eles pregavam? O que é que eles faziam? Quais eram as atitudes dele? E por que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos? É uma igreja que valoriza justamente a doutrina bíblica. E para que a gente entenda qual é a doutrina que os apóstolos pregam, e que essa igreja movida pelo Espírito tem essa característica maravilhosa de amar e valorizar a doutrina bíblica, nós precisamos entender, a gente precisa, por exemplo, entender que o texto anterior é justamente a pregação do apóstolo Pedro. Quando você lê a partir do versículo 14 até o versículo de número 41,
descida do Espírito Santo, com pessoas falando em línguas, com aquele mover, com aquela confusão, com aquela, a palavra não seria confusão, mas com aquele mover sobrenatural ali em Jerusalém, chama a atenção de todos, enquanto uns estão maravilhados, outros estão desdenhando, outros estão dizendo, acusando de estarem bêbados, de estarem malucos, doidos. Então, diante disso, o apóstolo Pedro vai então pregar, e ele então diz: olha, varões e irmãos, o que vocês estão vendo aqui não é resultado de bebida nenhuma, porque nós estamos muito cedo, ninguém bebeu nada aqui. O que vocês estão vendo? E aí ele vai lá para Joel, ele vai para o Velho Testamento, e ele começa a pregar e dizer que tudo isso dizia respeito acerca de Jesus como Filho de Deus. Aquilo era a promessa de Deus. E a mensagem de Pedro, resumidamente, olha, mas nós queremos atestar para vocês que, embora vocês se juntaram com gentios malvados e mataram a Jesus Cristo, mas nós afirmamos para vocês expressamente que Ele é Filho de Deus, e que, apesar de vocês o terem rejeitado, apesar de vocês o terem matado, Deus o ressuscitou e fez dele Senhor e Cristo. Então, e eles perguntam: o que é que nós vamos fazer? E Pedro fala: arrependam-se do pecado de vocês. Então, a doutrina dos apóstolos é Cristo. Eles não têm outro assunto, e a gente vai ver Pedro pregando isso, não somente, e Pedro repete esse sermão todas as vezes que ele vai pregar. Ele prega isso aqui no capítulo 2, no capítulo 3, ele então vai juntamente com João, vai ser levado ao Sinédrio, porque curou um homem que era deficiente físico, e o questionam, e ele faz exatamente a mesma exposição: olha, vocês mataram, e vocês não podem proibir, porque nós somos testemunha de que ele foi morto, mas Deus o ressuscitou, e nós não iremos nos calar, nós iremos testemunhar de que Jesus Cristo é Filho de Deus, Ele está vivo, e é Ele quem está fazendo todos esses milagres. Pedro vai até Samaria, vai prega a mesma coisa, a mesma mensagem. Pedro vai a Jope e prega a mesma mensagem. Pedro é levado em Cesareia. Pedro prega por ordem do Senhor ao centurião Cornélio. Ele repete exatamente a mesma mensagem. Você vai olhar para todos os apóstolos, a igreja, toda a igreja prega um único assunto: Cristo. Essa é a doutrina: Cristo, Senhor, Filho de Deus, que vivo está, que ressuscitou. Cristo, Filho de Deus, que continua operando na igreja, por meio da igreja. Esse é o assunto, e a mensagem de confronto é: vocês são pecadores, vocês estão em volta com Deus, vocês rejeitaram o Filho de Deus, mas Ele o ressuscitou e fez dele Senhor e Cristo, e a chamada deles é: arrependam-se. E essa precisa ser, nós precisamos nos firmarmos. A igreja movida pelo Espírito Santo, essa igreja que ama a doutrina bíblica, que pratica a doutrina bíblica. E aí há expressões de Pedro, como nos versículos 23,
Se quiserem conferir aí, por favor. Depois, o 36 e 37. Olha o que Pedro fala no seu sermão. Ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e conforme a sua presciência, ou seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria, e com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, que eram perversos, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Portanto, saibam com certeza, versículo de número 36, portanto saibam com certeza, todo Israel, que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Versículo 37 diz assim: as palavras de Pedro, a doutrina que Pedro prega, o anúncio dessas doutrinas, que é Cristo. Essas palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos apóstolos: irmãos, o que nós devemos fazer? E é justamente aí que Pedro fala: arrependam-se. Nós não vai dizer que essa doutrina, essa pregação de Pedro feriu o coração deles. E o que eles sentem é justamente o pecado deles. Semana eu estava refletindo com Vitória acerca de Atos, e ela falava assim: meu Deus do céu, por que isso não acontece? Porque as pessoas, ao ouvirem o Evangelho verdadeiro, não são feridas no seu coração, não sentem os seus pecados, não sentem a sua miséria, não sentem a necessidade de se arrepender, de mudar, de perguntar para o Senhor, de perguntar para aquele que prega, para aquele que anuncia essas verdades: o que é que eu vou fazer para ouvir? Olha, arrependam-se, mudem de vida, mudem de atitude. E uma característica maravilhosa aqui é essa mensagem, que essas doutrinas marcam a vida daquelas pessoas, porque os seus corações são feridos pela verdade de Deus. E nós vivemos essa geração, irmãos, em que se ofende com a mensagem que é pregada, porque essa mensagem, se é uma mensagem verdadeira, se é uma mensagem bíblica verdadeira, se é um evangelho verdadeiro, de confronto dos nossos pecados, e se sentem ofendidas, como que dizendo: o que é que tem com a minha vida? Não sentem desejo nenhum de mudança, de arrependimento, não sentem seus pecados, e isso não é evangelho, irmãos. Nós vivemos essa geração em que as pessoas querem ouvir mensagens que os coloquem para cima, que os faça se sentir bem, feliz, que fale que elas não podem ser infelizes, que elas não podem passar por sofrimentos, que elas não podem ser contrariadas. E esses irmãos, essa igreja, uma das características de que de fato é movida pelo Espírito,
é que amam a doutrina bíblica, que amam as Escrituras, e não somente a acha bonita, mas ao ouvir, ao deparar com as verdades divinas, sente seu pecado, sente a sua miséria e a sua necessidade de Deus. E perguntam desesperados: o que é que eu vou fazer? E é uma pergunta de quem está perdido, de quem está desesperado, de quem olha para si no espelho e sente ver a sua necessidade. E perguntam desesperadamente: o que faremos, varões e irmãos? E a resposta imediata daquela pregação é: arrependam-se, porque Ele veio e ressuscitou para perdoar o pecado de vocês. Foi justamente para isso que Ele veio, para salvar aquele que havia se perdido. A igreja movida pelo Espírito Santo é a igreja que valoriza a comunhão com todos os santos. É interessante, irmãos, que no capítulo 2, aí, versículo 1, tem uma expressão que eu gosto demais. E eu gosto de fazer esse contraste justamente nos versículos 42 a seguir. O versículo 1 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos o quê? Estavam todos o quê? Reunidos no mesmo lugar. Até essa altura era cerca de 120 pessoas. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, a chegar o dia daquela festa, e nesse dia é que desce o Espírito Santo, estavam todos reunidos. Mas o versículo 42 diz assim, eu vou ler até o 47: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E aí Lucas vai agora descrever como era esta comunhão. Em cada uma alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E todos os que creram estavam juntos e tinham tudo de novo comunhão. Há uma repetição aqui desse termo. E como era essa comunhão? Como era estar juntos? Como era ter tudo em comum? E vendiam suas propriedades e bens, distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes e partiam pão em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Perceba que Lucas, no capítulo 2, no versículo 1, Lucas está dizendo que estavam todos reunidos. Estavam todos em uma reunião. De imediato a gente pode falar, sem sombra de dúvida, que estar reunido nem sempre é estar em comunhão. Por quê? Vejam bem, quando a gente olha para a igreja de Corinto, por exemplo, todo o domingo aquela igreja se reunia num culto chamado Ágape, o culto do amor. Todos se reuniam, mas tinha comunhão ali? Eram egoístas, eram mesquinhos.
usava a expressão, se é que a gente pode colocar aqui, quem tem a unha maior, era cada um por si, e Deus por todos, desde que esse todo seja. Então, reunião, estar juntos em uma reunião, como nós estamos aqui, não quer dizer nada se não houver comunhão entre nós. E a gente então percebe essa igreja, que eles não somente estão se reunindo, e essa reunião é verdadeira porque eles estão em comunhão com os outros, estão cuidando um do outro, estão atendendo às necessidades um do outro, estão se importando um com o outro, estão caminhando um com o outro, e esta comunhão é vista não somente dentro da igreja, mas dentro das suas próprias casas, e a comunidade, a sociedade, todos percebiam que era um povo que vivia em comunhão. E nós precisamos, se somos movidos pelo Espírito, romper essas barreiras das diferenças. Nós precisamos romper as barreiras dos desentendimentos, da falta de respeito, da opinião um com o outro. Nós precisamos viver em comunhão. E Lucas chega a pensar chega a dizer, escrever, melhor dizendo, que a comunhão deles era tão maravilhosa que era um só pensar e um só coração. Eles tinham comunhão no campo das ideias, inclusive. Não havia divergência entre eles pensavam todos uma mesma coisa. Eles só pensavam em servir a Deus, servindo uns aos outros. E o mesmo, Lucas diz que era um só pensar, um só pensamento, um só entendimento e um só coração. Nós precisamos, irmãos, voltar a ser movidos pelo Espírito Santo. Porque quanta divergência, e às vezes as divergências são naturais. Essa semana, quando a gente tem uns temas que a gente discute entre os pastores, tem alguns grupos assim, um grupo do pessoal do Mackenzie, que é a reflexão entre pastores, e um outro grupo aqui do presbitério, além de um grupo de colegas, ex-colegas de seminário. E a semana a gente estava discutindo, toda semana a gente discute um tema, fala um tema ali, e há uma divergência às vezes de pensamentos, como por exemplo ontem a gente falava sobre a questão do templo, o que acontece no templo, e alguém colocou que o templo é o lugar onde a igreja se reúne para adorar a Deus, para bendizer o nome do Senhor, para viver a comunhão e para aprender e a praticar vida cristã. É justamente nessa comunhão que a gente tem essa oportunidade de crescer, de aprender. E alguém colocou, não, mas o louvor não está restrito ao lugar. E é verdade. Só que a gente não estava falando acerca do louvor. Não, porque o louvor tal. Aí deu a entender que parece que o templo não tem valor nenhum, então. Aí alguém perguntou, não, e o que significa então? Para que serve o templo? Para quê? Aí eu vou explicar então. Percebe que nenhuma coisa ou outra é as duas coisas? A importância? Então, as divergências são até interessantes nesse sentido, de que a gente acaba aprendendo um com o outro. Agora, o que nós não podemos é pegar essas divergências, essas diferentes opiniões, e fazer com que isso se
da mesa das viúvas, há uma divergência ali. Depois Pedro tem que se explicar acerca do que ele prega lá, vai pregar com os gentios, vai entrar na casa de um gentio. Mas depois de explicada, depois de colocada, então a gente vê que o Espírito Santo faz tudo acontecer e move a igreja, e todos chegam a um senso comum das coisas. Então, de fato, na igreja em Atos, essa igreja movida pelo Espírito Santo era de fato, acontecia de fato, um só pensar e um só sentimento, um só coração. E essa igreja de fato vive isso. Aí o versículo 32 diz assim, 4:32 no Brasil: todos os que creram estavam unidos, é justamente aí que Lucas fala, em um coração, em uma mente, de modo que compartilhavam tudo que tinham. E ainda dentro disso de Atos 2:1, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E agora, aqui em Atos 2:42, diz que perseveravam em comunhão, eles estavam em comunhão, isso é descrito a partir do versículo 42. Agora não era, o que era 120 agora, é mais de 3.000. Daqui a pouco, mais de 5.000. Daqui a pouco o Lucas não dá mais conta de contar. Onde eu quero chegar com isso? É que ele encerra essa perícope dizendo que a cada dia acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Então aquela desculpa de que é muito difícil uma igreja muito grande, de muitos membros, a gente ter comunhão, isso é desculpas humanas. Que numa igreja pequena é melhor, porque todo mundo conhece todo mundo. Isso é desculpa, porque o Espírito Santo que promoveu a comunhão da igreja com mais de 5.000 é o que promove o crescimento da comunhão da igreja hoje. O Espírito Santo move a igreja nesse sentido, e nós aqui precisamos valorizar. Se somos cheios do Espírito Santo, se somos movidos pelo Espírito Santo, precisamos valorizar a comunhão uns com os outros. E por último, dentre tantas coisas que nós percebemos do mover do Espírito na igreja, é que eles valorizavam a oração e a pregação do Evangelho. E é isso que diz o versículo 42, a última parte. E perseveravam no partir do pão e nas orações. A gente percebe desde o início, essa igreja é uma igreja que ora, que ama orar. É uma igreja que nada faz sem oração. O Senhor é assunto aos céus e diz para eles que não se ausentassem de Jerusalém, mas que permanecessem ali até que fossem revestidos. E o que é que vocês acham que eles ficaram ali fazendo? Reunidos em um cubículo, em um lugar. Quem sabe amontoados. Será que eles ficaram batendo papo ou usando o WhatsApp? Desculpa minha heresia. Eu aprendi isso com o presbítero Laio. Heresia com ele mesmo. Se a Bíblia é a mãe de todas as heresias, Laio é o pai.
estavam fazendo? Enquanto esperava a promessa feita pelo Senhor, eles oravam. Enquanto isso não acontecia, enquanto a vinda do Espírito Santo não vinha, eles tiveram necessidade de organizar o colégio apostólico, colocando alguém no lugar de Judas. O que é que eles fizeram para escolher essas pessoas? Fizeram um do unité? Não, foram orar. Buscaram a direção de Deus. Surge a questão da necessidade dos diáconos, de pessoas que cuidassem daquela questão social da igreja. Eles saíram assim olhando, não, eu quero esse, quero esse, quero esse. Não, eles foram orar. Olharam sim para homens cheios do Espírito Santo, homens que estivessem envolvidos, estivessem caminhando com eles. Mas mesmo assim, escolhendo esses homens, eles não fizeram sem oração. A perseguição começa a surgir. Pedro é chamado juntamente com João até o Sinédrio. É coibido de pregar. Eles saem dali, dão relatório para a igreja. E diz o texto, e acabando de falar, a igreja orou, e Lucas descreve a oração. Olha a importância da oração, o quanto eles levavam a sério a vida de oração. Eles não oravam apenas quando as coisas davam errado, ou quando as perseguições começavam a surgir. Eles oravam não apenas quando as coisas ficavam difíceis. Eles não faziam nada sem oração, porque o Espírito Santo movia a igreja nesse sentido. E a oração, é interessante demais a oração que eles fazem ali. Vamos ver capítulo 4, por favor. Especialmente versículo 23 a seguir. Olha só a narrativa de Lucas. E preste bem atenção na oração deles. Uma vez soltos, procuraram os irmãos, isso está se referindo a Pedro e João, e lhes contaram quantas coisas lhe havia dito os principais sacerdotes e os anciãos. Quando a igreja ouviu isto, unânime, diga comigo, unânime, todos juntos em mesmo propósito, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, Senhor soberano, que fizeste o céu, terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai e teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades juntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez, com toda a ousadia,
dia a tua palavra, enquanto estendas tu a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio de sinais e prodígios por intermédio do teu santo servo Jesus. E tendo eles orado, aquele lugar estremeceu, ficaram cheios, todos cheios do Espírito Santo, e anunciava a palavra de Deus. Então, oração para a igreja movida pelo Espírito Santo de Deus não é um sacrifício. Oração para a igreja movida pelo Espírito Santo de Deus não é um peso, não é algo enfadonho, é um estilo de vida, é adoração. Vocês não veem os apóstolos de momento nenhum, vocês não veem os crentes em momento nenhum pedindo a Deus misericórdia, pedindo a Deus que cure das suas enfermidades ou que atenda às suas necessidades monetárias, materiais. A oração deles é para que o Senhor os capacite, para que suportem as perseguições e aflições e não deixem de pregar Jesus Cristo. A oração deles é para que o Espírito Santo os capacite a não somente suportar as aflições e perseguições, mas mesmo diante das perseguições e aflições, não deixem de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Imediatamente, depois de orarem, o Espírito Santo os enche de fervor, de coragem, de intrepidez, assim como eles pedem. E Lucas encerra de novo essa período dizendo que, tendo sido cheios do Espírito Santo, eles saíram dali pregando o Evangelho de Cristo Jesus. E aí a gente tem, por exemplo, o Evangelho sendo pregado em diversos lugares. A gente tem Estevão pregando, mesmo diante da perseguição e sendo morto por causa disso, mas pregando com ousadia. E o texto vai nos dizer acerca de Estevão, que era um homem de oração e cheio do Espírito Santo. A partir dali nós temos Filipe pregando para os samaritanos. Era um homem cheio do Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo. Nós temos Pedro pregando e confrontando o mágico. Nós temos Pedro pregando e fazendo milagres e prodígios. Nós temos Pedro pregando, nós temos Ananias pregando para Paulo pela ordem do Senhor. Então, a igreja é movida pelo Espírito Santo e ela ama, ela valoriza a vida de oração. E a oração da igreja movida pelo Espírito Santo é uma oração com base bíblica, descansando
caminho, Ele sabe o que faz. Mas é uma igreja que não abre mão e não faz nada, exatamente nada, sem oração. Aí a gente tem a igreja enviando os missionários, a gente tem a igreja de Antioquia, por exemplo, que é uma igreja que leva a sério também a questão da vida de oração. E a descrição que Lucas faz ali, é que ali ele descreve vários homens cheios do Espírito Santo de Deus, e que ao estarem orando, o Espírito Santo manda separar dois homens, Paulo e Barnabé. E aí Lucas vai descrever uma coisa maravilhosa ali, que impondo as mãos, orando, os dispensaram e mandaram para pregar o Evangelho, e eles permaneceram ali orando, buscando o Senhor, buscando a vontade do Senhor, fazendo a obra do Senhor e sustentando os necessitados, vivendo também a comunhão. Então a gente não tem dúvida nenhuma de que esta é uma igreja movida pelo Espírito Santo e tem essas características, e nós podemos e temos a nossa disposição na nossa vida, movendo essa igreja também o mesmo Espírito, e nós precisamos imitar estas atitudes da igreja. Até que ponto nós temos valorizado a doutrina bíblica? Até que ponto nós temos valorizado a comunhão uns com os outros? Até que ponto nós temos levado a sério oração e pregação do Evangelho? Ora, se nós somos cheios do Espírito Santo, se o Espírito Santo está conduzindo a nossa vida, ora, se nós temos o mesmo Evangelho e sabemos exatamente o que devemos pregar, se não estamos fazendo assim, então precisamos questionar como igreja. Eu tenho sido movido pelo Espírito Santo de Deus? De fato, eu sou um crente cheio do Espírito Santo de Deus? Mas eu tenho dúvida. Leia a descrição do que é um homem cheio do Espírito Santo de Deus, está claro ali. Ou então vai lá para Paulo e Efésios: e não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos. Mas enchei-vos de quê? De imediato ele vai dizer o que é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Como homem, como cristão, como cidadão, como patrão, como empregado, como esposo, como esposa, como filho. Nas minhas relações interpessoais, é que eu vou perceber se sou cheio do Espírito Santo ou não, se sou guiado pelo Espírito Santo ou não, se estou cheio do Espírito Santo ou não. É muito fácil questionar isto. Ser cheio do Espírito Santo não é somente falar línguas estranhas, entregar profecia e pregar. Isso faz parte também. Mas ser cheio do Espírito Santo tem muito mais a ver com o caráter, com as atitudes que o Espírito Santo gera em mim. Ser cheio do Espírito Santo tem mais a ver com o que Paulo fala em Gálatas: amor, paz, gozo, longanimidade, domínio próprio.
Meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, nós te bendizemos.